De olho na possibilidade de 10 milhões de vagas no setor de tecnologia nos próximos 4 anos no país, muita gente corre atrás dos cursos de capacitação. Para onde vai o medicamento vencido? A audiência pública em São Luís discute a destinação correta de remédios e materiais de saúde. No Dia Internacional do Idoso, os números da violência, mais de 1.300 casos de janeiro até agora. E no Dia Internacional do Idoso, Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova relatório sobre a reforma da Previdência e leva a votação para o plenário. Na Assembleia, deputado César Pires denuncia a falta de atendimento para pacientes que precisam de hemodiálise no interior do estado. E outubro ganha simbolicamente a cor rosa para alertar sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Terça-feira começou o mês de outubro e o Jornal da Guará está no ar. A gente abre o JG de hoje, deste 1º de outubro, destacando o Dia Internacional do Idoso. Mas será que temos muito aí a comemorar? Olha só isso, a gente trouxe uns dados, um levantamento da violência contra os idosos feito pela Secretaria de Segurança Pública. Dados atualizados, viu? Deste ano, de janeiro a setembro, foram registrados 1.366 atendimentos aí em casos de violência. No ranking, em primeiro lugar, negligência, com 335 casos. Abuso financeiro, com 335 casos também, que são aqueles casos aí em que a gente vê parentes, outras pessoas fazendo empréstimos no nome desses idosos, seguido de violência psicológica, com 217 casos. A gente tem uma outra cartela aí com uma informação sobre a violência contra os idosos distribuída por bairros. No centro é onde há o maior registro, seguido de Anjo da Guarda, Turu, São Francisco, Angelim e Maracanã. A gente muda de assunto e fala que quem está de olho no crescimento de vagas de mercado de trabalho nas áreas ligadas à tecnologia, muita gente está buscando os cursos de qualificação para, quem sabe, garantir o emprego nas projeções otimistas de que no Brasil espera-se a abertura de 10 milhões. Isso mesmo, 10 milhões de vagas para trabalhadores capacitados nos próximos 4 anos. Nesta empresa de TV a cabo e internet banda larga, muitas vagas técnicas ficam sem ser preenchidas por falta de qualificação. São aqueles profissionais que chegam atrás de uma chance, dizem que querem qualquer coisa, mas não possuem conhecimentos mínimos para as vagas disponíveis. A gente busca, traça as atribuições do cargo, a gente pensa naquele profissional que é adequado para realizar as atividades e, por vezes, ele não vem tão preparado. E pensando justamente nisso, nesse profissional que vai entrar na empresa e que precisa de um aperfeiçoamento maior, a gente busca fazer treinamentos constantes. Para suprir essa deficiência, a busca por cursos voltados para áreas de tecnologia e inovação estão em alta no Senai. Nós temos a parte de eletrotécnica, eletrônica e automação, rede de computadores, informática para a internet. São cursos que hoje estão exatamente dentro desse novo contexto de reestruturação produtiva que nós chamamos, ou seja, impactado pelo processo de digitalização da indústria 4.0. E o Senai, atento a essas mudanças, procura exatamente cada vez mais buscar a renovação da sua base tecnológica, capacitação dos professores, para atender exatamente a nossa demanda estadual. De acordo com o mapa do trabalho industrial divulgado pelo Senai, até 2023, o Brasil vai precisar qualificar mais de 10 milhões e meio de brasileiros. Pessoas como esses jovens que participam do curso de eletrônica, buscando conhecimentos cada vez mais aprofundados, de olho no mercado de trabalho cada vez mais exigente. O Bruno e a Isabela são alunos do curso de eletrônica e buscaram essa área justamente por ser uma das mais promissoras para o mercado de trabalho nos próximos anos. Uma área que eu acho interessante, que eu pretendo me inserir, sabe, na área de trabalho. É algo assim, mexer com tecnologia,
porque a eletricidade eu acho bem interessante. Além de ele ser um curso bem desafiador, ele é um curso onde abrange várias áreas de conhecimento, onde você precisa saber um pouco do assunto para poder se ingressar na área de trabalho. Preparação que é demonstrada com resultados, já que grande parte das aulas são práticas. Aqui os alunos produziram um circuito com som e luz. Como a placa funciona? A placa ela funciona com esse microfone aqui e a LED vai ligando de acordo com o nosso tom de voz, de acordo com o que tiver ao redor. Aí a gente bota muito aqui o exemplo da música, da batida de música. Botar para funcionar, né, o circuito. Claro. E na hora do teste, tudo saiu como planejado pelos alunos. É isso aí. Enquanto as projeções são otimistas para as áreas de tecnologia, o mercado de trabalho no setor de turismo fechou 618 postos de trabalho aqui no Maranhão. Isso de dezembro de 2018 até junho deste ano. Considerada a segunda taxa mais elevada do Brasil. No caso aí, considerada a segunda do Brasil e perde apenas para o Rio de Janeiro. A gente imagina o Maranhão, né, fechando vagas no mercado de trabalho no setor do turismo, ficando apenas atrás do Rio de Janeiro, onde no Rio de Janeiro foi registrado o fechamento de 4.633 demissões, fechamento de vagas de trabalho no setor de turismo. Isso é muito complicado, são mais de 4.000 pessoas ficando aí desempregadas. E o tradicional festejo de São José de Ribamar terminou neste domingo. Um dia depois, olha só, os monumentos religiosos que são símbolos da cidade santuário foram interditados. Considerado um dos maiores monumentos do país, a estátua em homenagem a São José de Ribamar, com 33 metros de altura, fica atrás apenas do Cristo Redentor, que possui 38 metros. Desde que foi construído há 22 anos, nunca passou por reforma e sofre atualmente com problemas estruturais, como, por exemplo, rachaduras na base de sustentação, infiltrações nas paredes do térreo. Os revestimentos do tipo ladrilho sintético, que compõem a imagem visitada neste período por milhões de pessoas, estão caindo. O monumento fica bem ao lado da concha acústica, também construída em 1997, que passa pela mesma situação de estrutura comprometida, além da estrutura corroída pelo salitre. Motivo de preocupação durante o festejo do padroeiro da cidade balneária na semana passada, que resultou na interdição da imagem e da concha acústica pela Defesa Civil, que após perícias verificou riscos estruturais que justificaram a interdição dos dois monumentos, que estão cercados com tapumes, mas foram liberados para o encerramento do festejo após um acordo firmado na Vara de Interesses Difusos e Coletivos da capital. A realidade, na audiência que aconteceu na Vara de Direitos Difusos e Coletivos, era uma audiência de conciliação e julgamento sobre um pedido do Ministério Público para interditar a concha, né? Mas não havia nenhum laudo dizendo que havia risco de tombamento, né? E os problemas que eventualmente foram detectados pelo Ministério Público, pela engenharia do Ministério Público e anteriormente pela Defesa Civil, esses problemas foram sanados, né, por exigência da Defesa Civil. Agora, a Prefeitura do município vai entrar com um pedido de tombamento dos dois monumentos religiosos. Um caminho que a gente encontrou é fazer o tombamento. Já estive na Secretaria de Estado da Cultura, com o secretário Anderson, nós já estamos tratando desta documentação, né? E vamos trabalhar a quatro mãos com a paróquia de São José de Ribamar para providenciarmos toda a documentação para que possamos, nos próximos 60 dias, viabilizar o tombamento dos monumentos, concha acústica, estátua, gruta e da Basílica, que é para, com isso, nós possamos angariar recursos.
A gente vai continuar acompanhando essa situação lá em São José de Ribamar, porque, afinal, os monumentos lá são pontos turísticos também, né? Vamos mudar de assunto e falar que o desrespeito à sinalização pode deixar mais vítimas no trânsito. A última foi no domingo, na Avenida dos Portugueses. A dona Elcine Duarte atravessava bem na faixa de pedestres quando foi atingida por uma moto. Existe uma placa informando sobre o local para a travessia dos pedestres, mas muitos parecem ignorar. A esperança de quem precisa passar por esse trecho da BR é a instalação de um semáforo. Trânsito intenso a qualquer hora do dia. Voltamos ao local onde muitos pedestres já perderam a vida, na região da Vila Embratel, para ouvir quem mora na região. O caso mais recente aconteceu no domingo. As marcas do atropelamento que vitimou Elcine Duarte Silva ainda estão no asfalto. Ela atravessava na faixa de pedestre quando foi atingida por uma motocicleta que estava em alta velocidade. A mulher foi arrastada no acostamento, batendo com a cabeça no asfalto. Apesar da placa sinalizando que neste ponto é uma faixa de pedestre, os motoristas não costumam parar aqui na Avenida dos Portugueses, que também é a BR-135. A cobrança da população é que o semáforo retirado desse local há 2 anos seja recolocado. Hoje existe uma junção de representantes, de moradores, principalmente da Rua João Castelo, Eitê, Vila Isabel, de que posso fazer, acredito que um grande manifesto, mas aí a Prefeitura, a SMTT, o DENIT, tem que olhar com bons olhos, porque vejam só, a mãe, no cuidado de proteger a filha, morreu. E só tem 2 pessoas, 2 órgãos responsáveis. A Prefeitura de São Luís, através da SMTT, viu, Canidé Barros? E o senhor Fernandes, do DENIT. Ao ver uma equipe de reportagem, a maioria dos condutores parou na faixa rapidamente. Mas esse morador, que tem medo de atravessar pela via, conta que já passou até meia hora para conseguir fazer a travessia. Nós vemos que eles botaram a faixa de pedestre, mas tiraram o sinal e o respeito é assim, se estiver filmando ali, eles vê, ou tiver uma viatura aí, eles param. Agora se não tiver, o cara passa até o máximo aí 20, 30 minutos aí parado. Uma reclamação constatada por quem percorre a comunidade, ouvindo cada morador que sofre com medo de não conseguir voltar para casa. Precisamos de um acompanhamento melhor para garantir um transporte melhor, garantir um trânsito melhor para o morador de cada comunidade. Sobre a reivindicação por semáforos que acabamos de mostrar na reportagem, o DENIT informou que a responsabilidade pela instalação, operação e manutenção de semáforos é da Prefeitura de São Luís. Bom, nós pedimos nota e uma resposta da Prefeitura que até agora não enviou nenhum esclarecimento sobre o assunto. Enquanto isso, as pessoas vão se arriscando aí, né, na faixa de pedestres. E a gente continua falando sobre esse assunto de trânsito de acidentes. Segundo o Detran, de janeiro a junho, 19 pessoas morreram atropeladas nas ruas e avenidas de São Luís, número que supera o registrado no mesmo período do ano passado, com 11 óbitos. Um aumento aí de 72%. Esses dados não param de crescer. Teve o atropelamento no domingo, que acabamos de mostrar aí na reportagem da Mariana Dias, e hoje pela manhã mais um foi registrado. Um motociclista foi atropelado por um ônibus na Avenida General Arthur Carvalho. A perícia ainda está avaliando o que provocou o acidente. O nome do motociclista ainda não foi divulgado. Não tem o nome dele, mas com certeza ele entra aí para uma estatística muito triste de mortes no trânsito. E a seguir, as notícias que movimentaram a política do estado com Marcos Saldanha. A gente volta já. Eu estou de volta para te contar sobre os destaques da sessão desta terça-feira na Assembleia Legislativa. Na tribuna, houve denúncia de que pacientes que precisam de hemodiálise no interior do estado estão sem atendimento. Bel Soares. A sessão ordinária de hoje foi presidida pelo deputado Roberto Costa. Na tribuna, repercutiram temas nacionais. O deputado José Inácio, do PT, falou sobre a pressão dos procuradores da Lava Jato para que o ex-presidente Lula, preso em Curitiba, passe ao sistema semiaberto. Continuamos na luta pela liberdade do presidente Lula. Não
da liberdade, da forma como os procuradores da Lava Jato querem se redimir ao país, mas liberdade plena com a sua absolvição, porque não cometeu crime algum. Já na pauta estadual, o deputado César Pires, do PV, usou a tribuna para denunciar a deficiência na saúde pública do Estado. Segundo ele, o tratamento oferecido para hemodiálise é ineficiente e o número de ambulâncias vindas do interior para a capital aumentou. São denúncias graves, gravíssimas por sinal, quando o próprio governo vem de mentiras. Eu tive a oportunidade de ter no centro de hemodiálise, tinha 14 cadeiras funcionando no dia que eu fui, está filmado. Eu tive agora na região do Baixo Parnaíba, Magalhães de Almeida, passei por Chapadinha, filmei Paulino Neves e vi uma carência muito grande, tive em Matões também todo e tive informações desses outros hospitais e UPAs que eu vejo aí. O certo é que também um aumento grave de ambulância, aumentando em 45% do interior. Sinal claro de que a resposta às pessoas no interior não está sendo dada como deveria ser dada em relação a isso. Bel Soares para o Jornal da Guará. Ainda na Assembleia hoje, o cantor, compositor, cronista maranhense Zé Cabaleiro foi homenageado como merece. Ele recebeu 2 medalhas, a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckmann e João do Vale. E claro que essa homenagem acabou virando um grande show da cultura maranhense. A música é para anunciar a chegada do homenageado. José Ribamar Coelho, aliás, Zé Cabaleiro, entrou no plenário da Assembleia Legislativa acompanhado pelos pais. Do vídeo à performance artística, o objetivo era comum: homenagear o cantor, compositor e cronista maranhense. Zé Cabaleiro é merecedor tanto da medalha João do Vale, que foi concedida pela sua contribuição para a cultura do Maranhão e do Brasil, como também a medalha Manuel Beckmann, que é a condecoração máxima do Legislativo, pela sua postura engajada como artista, um artista que está sempre presente e atento aos temas importantes do Brasil e que defende sempre a nossa cultura. Para o governador, Zé Cabaleiro representa a liberdade que só a arte pode garantir. Fazer com que, por intermédio do Zeca, todos os artistas do Maranhão sejam homenageados e que, particularmente no caso dele, ele continue essa trajetória exitosa em âmbito nacional, assim como o vínculo permanente que ele tem com a cultura do nosso estado. O menino, que veio de Arari, adora bala, doce, daí o nome Baleiro, ficou atento a cada cena do roteiro. Não levou discurso, mas deixou claro a alegria e responsabilidade do reconhecimento. Nesse sentido, eu compartilho do pensamento do Oscar Wilde, escritor irlandês, que dizia: se você autoriza o prêmio, você também autorizará a crítica. Aproveitou para fazer provocação política, o que não é surpresa para quem convida a serpente a acordar e nunca mais dormir. Eu me sinto também no direito de pedir a vocês, políticos maranhenses, que também trabalhem sem descanso para que essa terra possa alcançar o seu destino. Cercado de instrumentos e com as devidas homenagens, Zeca cantou. O público acompanhou. E no calor do tambor de crioula, tentamos um dedo de prosa. Eu sou um pouco afeito a prêmios, como eu falei no discurso, mas é muito significativo e simbólico que essa homenagem seja feita aqui na minha terra, por gente da minha terra, políticos que reconhecem isso. Isso tem uma importância, tem uma simbologia. E eu estou ficando velho, então a gente fica velho, a gente começa a aceitar melhor essas homenagens. E quando se tem Zeca e tambor de crioula, ninguém quer muita conversa não. É apreciar o show ou ser parte dele. E política ainda é o assunto aqui do Jornal da Guará. E claro, a gente recebe o nosso comentarista, o jornalista e professor Marcos Saldanha. Marcos, boa noite. Boa noite, Bianca. Muito obrigada, viu, por estar aqui mais uma vez. E Marcos, é o seguinte, a gente sabe que o assunto do momento hoje na política nacional é a reforma da Previdência. Mas antes eu gostaria que você comentasse com a gente sobre a possibilidade de uma votação a qualquer momento na Câmara Federal desse acordo de salvaguarda tecnológica entre o Brasil e os Estados Unidos para usar lá a base de Alcântara, né? Como é que está essa situação? Qual o posicionamento dos deputados maranhenses diante disso?
Pois é, Bianca, a gente fica muito preocupado e atento para essa questão que, por um lado, pretende trazer desenvolvimento tecnológico para o Maranhão, né? Progresso. O próprio governador já falou que defende, é favorável à instalação do centro, né? E a expansão do centro, na verdade. O centro já está instalado, mas a expansão dele é o que se propõe aí com o lançamento de satélites, né? O problema gravíssimo, diga-se de passagem, é que há uma comunidade lá que há séculos pertence àquela terra, né? E que a gente não tem, nesse momento, as garantias de que essa população vai, de fato, ter todas as suas demandas atendidas. Ou seja, a gente que está de fora, parece muito simples se retirar algumas poucas famílias de lá e trazer o suposto progresso, o suposto investimento que vai se trazer. Mas, na prática, a relação que se tem com a terra, com a cultura, naquele lugar que você vive, ela vai muito mais além. Os próprios quilombolas falam muito numa coisa chamada ancestralidade. A gente tem uma sonora do deputado Márcio Gerri, onde ele faz o posicionamento dele. Eu acho que vale a pena a gente ouvir o que ele falou em relação ao assunto. Ele tem sido um dos maiores críticos, né, no posicionamento de como isso deve ser feito. Vale a pena a gente ver. Nós defendemos, sim, o apoiamento, a aprovação do acordo de salvaguardas, mas, ao mesmo tempo, estamos ao lado das comunidades quilombolas para que seus direitos, que vêm sendo sistematicamente negados há mais de 3 décadas, possam ser atendidos, a titularidade das áreas, a indenização também das áreas e políticas públicas permanentes. E também não há qualquer discussão nossa a respeito de, e nem existe isso no acordo, de expansão da área. Na hora em que eu disse numa entrevista que dei recentemente a um site nacional que, havendo no futuro qualquer possibilidade de expansão da área, eu serei, junto com meus companheiros, os primeiros. Estaremos na linha de frente dos que vão defender as comunidades quilombolas, porque a implantação do CLA, a reimplantação e o uso comercial tem que servir ao Brasil, tem que servir ao Maranhão, tem que servir a Alcântara e tem que servir muito e muito e muito às comunidades quilombolas de Alcântara. Nós defendemos a... Essa é exatamente a preocupação e eu acho que, se for necessário levar, de fato, para a Organização Internacional do Trabalho, eu acho que deve ser considerado, viu, Bianca? Eu tive uma oportunidade de conhecer quando estavam instalando a termoelétrica lá em Santo Antônio dos Lopes. Eu fiz um trabalho sobre exatamente o deslocamento da comunidade que morava naquela região e que foi mandada para outra região. Eu, como repórter do Jornal Impresso, pude conversar com as famílias e uma senhora ali, quase centenária, me chamou a atenção para uma coisa muito interessante. Os mais jovens estavam muito animados com a indenização que a empresa ia dar, a expectativa de trabalho, justo, claro, sem dúvida nenhuma, mas os mais velhos levantavam uma questão, em especial essa senhora. Mas, meu filho, como ficam os nossos mortos? O nosso cemitério está aqui, os nossos ancestrais estão aqui. E como é que é isso? Como é que é a transposição disso? Quer dizer, são questões que a gente que está de fora, a gente não leva em conta, mas para quem vive ali tem que ser considerado, ou seja, todos os direitos, inclusive esse, tem que ser respeitado. Ou seja, para a gente, são só algumas famílias sendo retiradas, mas para quem mora lá, é o seu passado, o seu presente e o seu futuro, ou seja, o modo de viver. Não adianta você transpor essas famílias para um determinado local e achar que, mesmo que com um incentivo financeiro, até mesmo emprego, simplesmente eles vão viver melhor. Eu acho que essa é uma decisão que não necessariamente não nos cabe. Por isso é que eu acho um pouco polêmica justamente a postagem que fez o deputado Pedro Lucas Fernandes, quando falou que não seria necessário, por exemplo, ouvir a comunidade, fazer audiências e até mesmo levar o caso para a Organização Internacional do Trabalho, porque isso atrasaria. Eu acho que vale a pena a gente repensar. Quer dizer, você pode olhar agora, por exemplo, a postagem que ele fez aí, falando exatamente isso, né? Que, de certa forma, o deputado federal está defendendo aí que seja acelerado, ou seja, quanto mais rápido se expandir o centro de lançamento, mais rápido o Brasil vai poder desfrutar dos recursos e o Maranhão também. Eu acho isso um pouco preocupante, diria aí que até discordo desse ponto de vista do deputado federal, justamente porque fazer isso sem consultar exatamente quem está lá pode ser extremamente perigoso e danoso. Então, acho que a população, ela em primeiro lugar tem que ser ouvida, tem que ser considerada e isso leva tempo. Ou seja, se a gente tem certeza que o projeto vale a pena e é rentável, por que não esperar e fazer tudo com calma, né? Marcos, vamos agora falar também de um outro assunto aí que domina
e no meio político. Pois é. Nesta terça-feira, hoje, 1º de outubro, é o Dia Internacional do Idoso e lá no Senado já aprovaram aí o relatório da reforma da Previdência na CCJ e aí já levaram para o plenário. Marcos, que desespero é esse? Pois é, exatamente o desespero de quem quer mesmo que não haja contra-informação. E tem mais uma, nesse momento já está em votação em primeiro turno no Senado, a grande dúvida que a gente está monitorando e acompanhando é se exatamente os destaques, né, que são ali as emendas que foram dadas e os destaques, se eles vão ser votados juntos ou separados, porque é lá que está a polêmica, exatamente naquele ponto que pode fazer a diferença, até porque já na Câmara Federal já foram votados os pontos principais. Esses destaques agora é que podem fazer a diferença. E tem mais uma, sendo votado hoje em primeiro turno, não está valendo ainda. O regimento pede que sejam dados 5 sessões ordinárias, ou seja, seriam mais 5 dias para ter a segunda votação. E a oposição já está de olho exatamente nesse ponto, Bianca. Se não vão fazer uma manobra para, votando em primeiro turno, já correr e nessa semana ainda votar em segundo turno. Ou seja, respeitando o regimento, só semana que vem. Dá um espaço aí para polemizar. Se não respeitar o regimento, aprova tudo a toque de caixa ainda nessa semana e aí é complicado. E aí eu diria, a população que ainda não entendeu a reforma da Previdência, muito menos entende agora os aspectos de destaque. Eles são muito mais de ordem tributária, vamos dizer assim, muito mais de ordem econômica, não são complexos. Ou seja, a população precisa de tempo para digerir e aí sim se posicionar e cobrar os seus parlamentares, que estão eleitos com os nossos votos. É isso aí, Marcos. Semana muito quente ainda e você vai voltar com mais assuntos pra gente ainda nessa semana. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, tomara que com boas notícias, né, na quinta-feira. Né? E a gente segue para o intervalo e volta já já para falar sobre uma audiência pública que trata sobre o descarte de medicamentos em São Luís. Eu volto já já. Estou de volta com uma pergunta para você. Onde você descarta os medicamentos que utiliza em casa? Já parou para pensar sobre isso? Pois é, saiba que não podem ser jogados no lixo comum. Inclusive, uma audiência pública tratou justamente sobre esse assunto. As responsabilidades pela destinação final de medicamentos. Nesta farmácia, mensalmente é feito um relatório com os medicamentos vencidos para o processo de descarte. No procedimento, os medicamentos são embalados e encaminhados a uma empresa terceirizada para o processo de incineração. Cuidado redobrado com os controlados e os injetáveis. Nós temos, de início, um procedimento operacional padrão, que é da própria farmácia, criado pela equipe de farmacêuticas, que sou eu e mais uma outra farmacêutica. E nós fazemos um treinamento com toda a equipe, como deve ser feito. Nós retiramos os medicamentos um mês antes do vencimento. E em relação aos medicamentos controlados, que são os que nós chamamos de psicotrópicos, nós temos um cuidado de que, embora eu tire um mês antes, eu tenho um cuidado para que esse medicamento seja incinerado, que nós temos uma empresa terceirizada. Quem tiver medicamentos vencidos em casa, o ideal é o descarte no local onde foi adquirido o remédio. Jogar fora os remédios vencidos no lixo comum, vaso sanitário ou esgoto pode causar riscos à saúde devido à contaminação do solo e da água. É importante lembrar que as farmácias também são postos de coleta para os medicamentos vencidos. Para debater as responsabilidades pela destinação final desses medicamentos, vencidos ou sem uso, o Ministério Público organizou uma audiência pública com a participação de representantes do Poder Executivo Municipal e Executivo Estadual, além dos representantes do Conselho Regional da Farmácia e representantes da Associação Brasileira de Farmácias. A falta de informação para o cidadão e para o consumidor tem feito com que os medicamentos sejam descartados nos esgotos públicos ou mesmo no lixo domiciliar. E, das mais variadas formas, ele vai parar na natureza e contamina as pessoas, porque ele volta através da água, dos alimentos, ele volta através da contaminação da água. Bom, outubro começa e ganha simbolicamente a cor rosa para alertar sobre o quê? O câncer de mama. O Hospital Aldenor Abelo, que é referência no tratamento contra o câncer aqui no estado, começou a campanha para reforçar para nós, mulheres, a importância do diagnóstico precoce. A Elinalva Cardoso mostra para a gente o início dessa campanha tão importante.
Outubro já é tradicionalmente conhecido como um mês de combate e incentivo ao diagnóstico precoce do câncer de mama. A campanha Outubro Rosa é realizada anualmente há quase 30 anos para conscientizar a população sobre o câncer de mama e, mais recentemente, câncer do colo do útero, para contribuir com a redução da mortalidade por essas doenças. Esse é um mês conhecido mundialmente como Outubro Rosa, né? Então é um mês muito importante de combate ao câncer de mama. É um mês em que a gente para a população para entender quais são os primeiros sintomas, quais são os sinais de alerta, qual a necessidade de estar procurando assistência médica pelo menos uma vez ao ano e de estar conscientizando mesmo sobre os principais fatores e medidas que podem servir como prevenção. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres e representa 28% dos casos da doença por ano. Outro dado preocupante divulgado pelo IBGE em 2012 revelou que em 20 anos as mortes de mulheres pelo câncer de mama aumentou em quase 17%. A gente tem o câncer de mama com um dos cânceres de maior incidência aqui no Brasil e a gente ainda tem números de mortalidade por conta desse câncer, de mortes de mulheres por conta do câncer de mama ainda muito altos. Então é necessário que toda a população, não só no período de outubro, mas durante o ano inteiro, toda a população feminina especialmente, fique atenta aos sinais, fique atenta a tudo que acontece para que a gente consiga reduzir esses números. Os índices alarmantes mostram o motivo da campanha de conscientização sobre a importância de se cuidar e fazer exames como uma forma de prevenção. De acordo com a especialista, 90% dos casos de diagnóstico precoce conseguem a cura. A chave do sucesso é o diagnóstico precoce. E atenção, mulheres grávidas e até as que planejam uma gestação. Você prefere decidir sobre os procedimentos médicos no parto ou nem gosta de intervir nisso? Pois as manobras praticadas por médicos e enfermeiros obstetras estão na mira da justiça. É que o Ministério Público recomendou que as gestantes não sejam obrigadas a passar por intervenções médicas que não concordam. Mesmo à espera do terceiro filho, a Miriam ainda sente aquele frio na barriga quando pensa na hora do parto. Dá um pouco de nervosismo também, assim, um pouco de insegurança, entendeu? Aquela preocupação, entendeu? Mas eu tenho ainda um pouco de medo. Ela faz o pré-natal no Hospital Materno-Infantil e com 35 semanas já sabe que provavelmente passará por uma cesariana, com base no histórico dos seus 2 últimos partos. Se planejar o parto é importante, saber os procedimentos médicos que podem ser feitos no momento do parto também. A episiotomia, o corte para ampliar o canal de passagem do bebê, a administração de soro de ocitocina para acelerar o trabalho de parto e a utilização da manobra de Christeler, pressão na barriga da mãe para apressar o nascimento, são exemplos de procedimentos não indicados ou considerados prejudiciais quando realizados de forma irrestrita, segundo as diretrizes adotadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Essa semana, o Ministério Público Federal expediu uma recomendação para que as gestantes brasileiras não sejam obrigadas a passar por intervenções médicas que não concordam. 16 procuradores de 9 estados assinaram um documento direcionado ao Conselho Federal de Medicina. A recomendação do Ministério Público Federal busca revogar uma norma do Conselho Federal de Medicina, publicada na semana passada, que caracteriza como abuso do direito da mulher a autonomia da mãe em escolher procedimentos durante o parto, mesmo que não haja risco iminente de vida. Eu acho bom, assim, por uma parte, porque às vezes tem uma hora assim que as pessoas querem forçar também, às vezes, o parto da mulher, e às vezes ela não tem mais condição assim, de tá com muita dor e ela quer outra forma, e às vezes tem gente que quer forçar e às vezes pode até prejudicar a criança e a mãe mesma, entendeu? Aos 40 anos, a Leide também concorda que a mãe deve ter o seu direito de escolha respeitado. Ela espera a chegada da filha Laura, que pode nascer a partir de dezembro, de parto normal, como os outros 4 irmãos. Já tem, é o quinto, os outros 4 foram normal e eu acho melhor. A
A discussão é ampla e já chegou na Comissão de Direitos das Famílias, da OAB. No Brasil, tramitam inúmeros inquéritos civis e ações judiciais em que constam relatos de mulheres que tiveram a sua integridade física e psicológica violada durante a assistência ao parto e questionamentos quanto a resoluções de conselhos regionais de medicina violadoras da autonomia das mulheres. A Comissão de Direito das Famílias, ela tem um papel junto à OAB, que é a nossa seccional Maranhão, de indagar, trazer à luz a realidade dos fatos e o que pode vir a acontecer caso alguma irregularidade venha a acontecer após essa resolução. Essa resolução está avalizando que tipo de procedimento, está avalizando que tipo de profissional é realizar qual tipo de procedimento. Então, a comissão ela pode sim e fará menções, conversas junto ao Ministério Público para que essas situações possam ser regularizadas. Fala-se tanto em humanização do parto, então deixa a mulher decidir o que vai ser feito com ela aí no momento tão importante da vida dela, que é a hora do parto. A gente segue para o intervalo e volta já já com outras notícias. Você fica agora com a tábua de marés para amanhã. A quarta-feira começa com baixa-mar de 0,1 metro às 3 horas e 7 minutos da madrugada. Pela manhã, às 9 horas e 8 minutos, a primeira pré-mar do dia, com 5,8 metros. Às 15 horas e 23 minutos, a segunda baixa-mar, com 0,4 metro. E o dia encerra com pré-mar de 5,8 metros, às 9 horas e 20 minutos da noite. Inclusive, praia está de volta e já começa neste domingo. Marca aí na sua agenda, são diversas atividades inclusivas, jogos, brincadeiras e até cadeira anfíbia. É o mar para todos. Com o segundo maior litoral do país, a praia por aqui nem sempre foi um espaço acessível para todos. Mas há algum tempo, o projeto Inclusive Praia vem dando às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida a oportunidade de aproveitar as belezas do mar. Maria sabe bem o que mudou desde quando o projeto começou. Dá realmente uma liberdade, vamos dizer assim, né? Porque você tem a liberdade de você realmente curtir a praia, de você ir na areia, de você tomar o seu banho. No lugar onde o projeto começou, apenas uma placa sinaliza o que era um sonho da sua idealizadora. Por conta da falta de recursos, o trabalho precisou ser parado por um tempo, mas agora volta com tudo e com cara nova. Cresceu, ganhou uma nova cara, tem uma nova marca, né? Vem com uma marca mais jovial, vem com uma equipe também de coordenação mais jovial. E é legal a gente ver que tem uma turma aí que vai dar continuidade ao projeto. E a expectativa é grande para essa nova fase do projeto, que traz como foco principal a inclusão atitudinal, por meio de jogos e atividades que elevam a autoestima de gente que durante muito tempo viveu na invisibilidade. Inclusive o movimento de pessoas com deficiência, acho importantíssimo o retorno do projeto, porque nós não temos um espaço, não temos muitos espaços para se encontrar, para bater um papo, para tomar uma água de coco. O projeto será realizado todos os domingos na Praia do Calhau e não tem limite máximo de participação. Basta chegar e aproveitar o que foi preparado. A intenção do nosso projeto é atender a inclusão não como uma forma social, mas sim incluir também no lazer, que é a proposta do nosso projeto. E por hoje é só, mas a nossa programação não termina. Logo mais tem os analistas com o Natanel Júnior, Geraldo Iensen e Felipe Clã, que entrevistam o deputado estadual Adriano. Aproveite bem a sua noite de terça-feira e amanhã eu estou de volta e conto com a sua companhia. Tchau!